Prova do Colégio Naval de 2008. Puxa, uma prova tão antiga, tem 10 anos já. Eu tô colocando a prova de 2008 porque a gente já tem no canal as provas de 2009 até 2017. Além do mais, essa época entre o ano 2000 e ano 2010, o Colégio Naval utilizou provas bastante interessantes, com algumas questões muito difíceis, tá? Você tem a obrigação de conhecer essas provas. Essa questão aqui, por exemplo, é uma questão de discussão de sistemas de duas equações com duas incógnitas. E depois desse ano, esse tipo de questão já caiu várias vezes. Então você tem que conhecer essas questões. Então vamos ver a questão 1. Sabendo-se que 2x mais 3y é igual a 12 e mx mais 4y é igual a 16, são equações sempre compatíveis. Opa! Equações sempre compatíveis. O que são equações sempre compatíveis? Calma aí, vamos acabar de ler a questão. Com x e y reais, quantos são os valores de m que satisfazem essas condições? Olha só, nós temos aqui um sistema de equações do primeiro grau, né? São duas equações com duas incógnitas. Vamos colocar aqui o sistema que o problema deu. Então tá aqui o sistema que o problema deu com essas duas equações. Olha, e só para lembrar, como é que é a forma geral de um sistema de duas equações com duas incógnitas? É isso aqui, ó. Então, genericamente falando, nós temos duas equações com duas incógnitas x e y, e esses valores aqui, ABC, A', B', C', são constantes, né? Para que a gente escreve desse jeito? É porque tem umas formulinhas que a gente vai colocar aqui em função de A, B e C. Veja bem, o Colégio Naval dificilmente vai dar para você uma questão para você só resolver o sistema. Quais são as soluções desse sistema? Quais são os valores de x e y? Isso aí é o que você tem que fazer nos seus exercícios, né? Agora, as questões que aparecem são no nível um pouco mais elevado. São questões de discussão. Você tem que descobrir quando que o sistema é possível e quando que ele é impossível. Lembrando que tem dois tipos de sistema possível, o possível determinado e possível indeterminado. Então vamos colocar esse resumo aqui. Um sistema pode ser possível, ele pode ser possível e determinado. O que quer dizer um sistema determinado? Quer dizer que ele tem uma única solução. O sistema pode ainda ser possível, mas indeterminado. Isso significa que ele tem infinitas soluções. E, finalmente, o sistema pode ser impossível. E o que quer dizer um sistema impossível? Quer dizer que ele não tem nenhuma solução. É um sistema sem solução. Quer dizer, não existem valores de x e y que satisfazem o sistema. E você descobre em qual dessas categorias recai o sistema, dependendo dos valores de ABC, A', B' e C'. Quer dizer, depende dos coeficientes de x e y e desse termo independente aqui. Então, um sistema é possível determinado quando você tem a seguinte situação. Aqui você tem os coeficientes A e A', B e B'. Você tem que ter essa condição aqui. A sobre A' tem que ser diferente de B sobre B'. Bom, essa aqui é a condição que normalmente é apresentada para isso, mas só que às vezes acontece um probleminha. Às vezes tem um sistema assim, 2x mais 3y é igual a 5. 3x é igual a 8, por exemplo. Observe que aqui não tem o y, quer dizer, o coeficiente de y na segunda equação seria 0.
Então ficaria 0y. Então se você for fazer A sobre A' diferente de B sobre B', você vai ficar com um negócio meio estranho. 2 sobre 3 é diferente de 3 sobre 0. Você não pode escrever isso, né? Não tem divisão por zero. Então eu acho melhor você escrever isso aqui de um outro jeito, tá? Você vai multiplicar isso aqui cruzado. Multiplica cruzado. E mantém o sinal de diferente. Vai ficar assim. A vezes B' é diferente de B vezes A'. Então aqui você se livra desse problema aqui da divisão por zero, tá? Agora, como que é um sistema possível indeterminado? O sistema possível indeterminado é quando você tem uma equação que é uma repetição da outra. Por exemplo, digamos que você tem isso aqui. X mais y é igual a 10. É a primeira equação. Aí digamos que você tem uma segunda equação assim. 2x mais 2y é igual a 20. Isso aqui é um sistema indeterminado. Por quê? Essa segunda equação nada mais é que uma repetição da primeira equação. É a primeira equação multiplicada por 2. Ou seja, se você já sabe que x mais y vale 10, não te adianta nada saber que 2x mais 2y é igual a 20, porque isso aqui está claro, é óbvio. Essa segunda equação é consequência dessa primeira. Então essa equação aqui ela não serve para nada, você pode eliminar. Sendo assim, na verdade, você só tem uma equação e duas incógnitas para descobrir. Olha, você só sabe que x mais y vale 10, mas não tem como você achar o x nem o y. Por exemplo, se o x valer 1, o y vai ter que valer 9, porque a soma tem que dar 10. Se o x valer 2, o y tem que valer 8. Então, para qualquer valor de x que você coloque aqui, você vai ter um y correspondente, mas não tem como você determinar quem é x e quem é y. Você tem infinitas possibilidades. Então, por que isso aconteceu? É porque a segunda equação era uma repetição da primeira, quer dizer, os coeficientes eram proporcionais, né? Então, você pode dizer que um sistema é possível, mas indeterminado, quando você tem a mesma proporção entre esses coeficientes, ou seja, o A sobre A' é igual ao B sobre B', que é igual ao C sobre C'. Então isso aqui que você viu claramente, a segunda equação era o dobro da primeira, você pode escrever genericamente assim. A proporção entre os coeficientes de A, B e C nas duas equações é a mesma. Então seria assim, uma equação é o dobro da outra, é o triplo da outra, é metade da outra. Você não tem informação nova alguma aqui. Agora, como é que seria um sistema impossível? Eu vou dar um exemplo de um sistema impossível aqui. Se você tivesse o seguinte, x mais y é igual a 10. E aí você coloca como sendo a segunda equação, essa outra aqui. X mais y é igual a 20. Olha só que coisa estranha. Na primeira equação eu estou falando que x mais y vale 10. Na segunda equação eu estou dizendo que x mais y vale 20. Como é que pode? X mais y ou vale 10 ou vale 20. Essas equações aqui, elas são incompatíveis. Uma equação entra em contradição com a outra. Elas são incompatíveis. Elas são incompatíveis, quer dizer, a segunda equação não é compatível com a primeira. Porque uma está falando uma coisa e a outra está falando outra coisa. Quando você tem equações incompatíveis, você diz que o sistema é impossível. Ou seja, não existem valores de x e y que satisfazem simultaneamente essas duas equações aqui. E como é que você verifica se um sistema é impossível? Através dos seus coeficientes. Olha, aqui eu botei um sistema impossível muito fácil, mas eu vou dar um outro sistema impossível mais genérico. Ó, x mais 2y é igual a 10. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa parte aqui por 2, dobrei, hein? Vai ficar 2x mais 4y. Teria que dobrar aqui também, né? Mas eu não vou dobrar, eu vou botar outro valor. Então, isso aqui é o que caracteriza um sistema impossível. Você tem a segunda equação sendo
proporcional à primeira, mas apenas a parte do x e do y. E a parte independente, ela não segue a mesma proporção. Isso quer dizer, em termos de A, B, C, A', B' e C', quer dizer isso aqui. O A sobre A' é igualzinho ao B sobre B', mas ele é diferente de C sobre C'. Então não tem como você satisfazer. Então essas aqui são as condições que um sistema de equações tem que satisfazer para que esse sistema seja possível determinado, uma única solução. Basta fazer isso aqui. Possível indeterminado, a proporção é a mesma em todos os três coeficientes. Impossível, a proporção é a mesma aqui, mas é diferente daqui. Agora, eu falei aqui que o sistema impossível, ele tem equações incompatíveis, né? Então, isso aqui é a mesma coisa. É impossível, são equações incompatíveis. E esses dois aqui? Esses dois aqui são as soluções compatíveis, ou seja, a primeira equação é compatível com a segunda. Então, quando você fala que um sistema tem equações compatíveis, quer dizer que é possível encontrar uma solução. Você não tem uma contradição como nesse caso. Tá, então falar que equações compatíveis é a mesma coisa que falar em sistema possível. Pode ser possível desse jeito ou possível desse jeito. Então, para fazer com que as equações sejam compatíveis, nós vamos obrigar a acontecer ou isso e juntar essas duas soluções. Então, olha aqui. Sistema possível determinado. Vamos fazer isso aqui. A sobre A' é diferente de B sobre B'. Aqui, como não tem denominador zero, eu vou fazer desse jeito mesmo, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 sobre M é diferente de 3 sobre 4. Você está, então, fazendo essa condição, você está obrigando o sistema a ter uma solução única. Resolvendo isso aqui, quanto é que vai dar isso, hein? Isso aqui é uma inequação com diferença, né? Claro que você sabe que inequação também pode ter sinal de maior ou sinal de menor, mas ela também pode ter um sinal de diferente. Você resolve normalmente, como se fosse uma equação. Então, resolvendo aqui, você pode multiplicar cruzado, isso aqui vai ficar 3m, é diferente de 2 vezes 4, que dá 8. Ou seja, o m é diferente de 8/3. Então o problema não quer saber quais são os valores de m que fazem com que essas equações sejam compatíveis. Você já encontrou aqui, ó. Você pode ter qualquer valor de m, desde que não seja 8/3. Somente isso aqui já responde a pergunta do problema. Olha o que ele perguntou. Quantos são os valores de m que satisfazem essas condições? Olha, aqui você já tem infinitos valores de m, né? Porque o m é um número real qualquer, só não pode ser 8/3. Então você tem infinitos valores de m. Então, só por essa primeira condição aqui, você já encontra infinitos valores de m. Olha aqui, você já encontra essa resposta, a letra E, que fala em infinitos valores de m. Agora, ainda tem essa outra condição aqui. Você vai adicionar condições, mas vai dar infinito também, porque aqui você já tem infinitos valores. Se você colocar mais valores ainda, você vai continuar com infinitos valores. Agora, de qualquer forma, só para completar essa parte, como é que ficaria essa condição? Olha, essa condição aqui também vai te dar equações compatíveis, né? A proporção entre os coeficientes é a mesma. Ou seja, você vai ter 2 sobre m tem que ser igual a 3 sobre 4, que tem que ser igual a 12 sobre 16. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma igualdade com 3 membros, né? Quer dizer que esse valor tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse, e é claro, automaticamente esse primeiro vai ser igual a esse terceiro. Você tem que garantir que essas duas igualdades valem, essa aqui e essa aqui. Essa aqui já vale, né? Porque 12 sobre 16 é a mesma coisa que 3/4, é só você simplificar aqui. Então essa condição aqui já está satisfeita. Vamos botar aqui, ok. Só falta agora você garantir que essa outra condição aqui seja satisfeita. Essa igualdade, ou seja, o 2 sobre m tem que ser igual a 3 sobre 4.
É uma equaçãozinha michuruca, né? Resolvendo isso aqui vai dar o quê? Pode multiplicar cruzado, vai ficar 3m é igual a 8. 3m é igual a 8. Isso aqui é a mesma coisa que m é igual a quanto? 8/3. Então, olha só, a primeira condição falou que serve qualquer m menos 8/3. Mas se você tiver m igual a 8/3, elas também vão ser compatíveis, só que desse outro jeito aqui. Ou seja, o m pode ser qualquer número real. M é qualquer número real. M pertence aos reais, né? Seria assim, a solução é o conjunto dos reais. Ou seja, qualquer m serve. Então, de qualquer forma, você tem aqui infinitos valores possíveis para m. Resposta correta, letra E de eco.